Vamos falar agora a respeito do caso das investigações da morte, em torno da morte da estudante de medicina Flávia Sampaio. Ela foi morta durante uma tentativa de assalto no domingo à tarde. A polícia já prendeu todos os envolvidos, todos os acusados. E esse caso é repleto de informações e detalhes que tornam a situação ainda mais cruenta, cruel, mais fria, mais repleta de maldade. Gorete Santos está chegando aqui. Gorete, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal do Piauí. Gorete. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, a Gorete Santos está acompanhando esse caso desde ontem, né? Desde as primeiras horas de ontem. E hoje pela manhã ouviu o delegado Bareta, o delegado que é o chefe do DHPP, responsável pela investigação da morte da Flávia, essa jovem de 23 anos que você vê na tela, vítima desse latrocínio. Gorete Santos, o delegado Bareta falou, né, sobre o fim das investigações e algumas declarações dadas pelos acusados. Exatamente, viu, Joelson? Algumas declarações chocantes, inclusive, né? Ontem ao meio-dia, aqui no Jornal do Piauí, a gente já trazia informação de algumas prisões que haviam sido realizadas ontem pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Hoje a gente teve mais detalhes que, na verdade, aquelas prisões de ontem do início, elas só tiveram uma importância sim, porque serviram para trazer algumas informações que puderam possibilitar a polícia elucidar, né? De encontrar de fato os três que agora são apontados como responsáveis, né, por esse latrocínio. Mas lembro até que ontem o delegado Bareta se recusou a falar detalhes. Na verdade, a própria Secretaria de Segurança havia emitido uma nota, né, acho que mais uma posição mesmo de cautela diante daquele momento inicial para se dar informações quando já tivesse, de fato, algo mais concreto. E foi o que aconteceu, porque os três primeiros que foram presos acabaram, na verdade, não tendo nada a ver com essa situação, pelo menos nenhum envolvimento direto com essa ocorrência, né? Então, o delegado Francisco Bareta, hoje sim, ele trouxe declarações. Ontem à noite, o próprio secretário de Segurança, o delegado-geral também, Luz Queico, o comandante da Polícia Militar também já dava algumas informações acerca dessas prisões. E hoje a gente trouxe mais detalhes com o delegado Francisco Bareta, inclusive, viu, Joelson, falando a respeito de como é que foi a dinâmica desse crime e a autoria, a participação desses três envolvidos. Vamos acompanhar. Os depoimentos se harmonizaram com as informações anteriores. O casal foi interceptado, trancado, ele ia numa marcha lenta, porque eles iam conversando, decidindo realmente aonde é que iriam almoçar, por volta de 13 horas, 13h20, quando foram interceptados por esses meliantes. E o rapaz, imediatamente, quando viu, tentou uma fuga, dando uma ré no carro. Foi onde ele bateu num portão lá de uma construção. Nesse momento que ele tenta desvencilhar, encosta o Biel do lado do motorista e efetua o disparo que atinge o ombro esquerdo da Flávia e penetra no coração dela. O Ceará, juntamente com o Biel, desceram do carro, foi que fizeram a abordagem. O Biel estava com um revólver, calibre 38, efetuou o disparo. O Ceará estava com um simulacro e o disfarce na cabeça, com a camisa. E o Macapá estava dentro do carro, na espreita, né? É tanto que, segundo ele, no depoimento, o Ceará disse que quando o Biel efetuou o disparo, ele questionou, dizendo para ele por que ele tinha atirado. Não havia necessidade dele ter atirado. Ele começou a sorrir e disse que aquilo era apenas efeitos colaterais. Ele referiu a efeitos colaterais, o fato de ter disparado, ter atingido a jovem, ter matado a garota. Para ele, não passou de efeitos colaterais de uma ação criminosa, de uma tentativa de assaltar, né, de roubar o veículo, os pertences das vítimas, não se sabe ao certo. Mas Gorete Santos é a declaração mais chocante, né, desse depoimento, né, que foi dado. Sem dúvida, viu, Joelson? Ouvir isso é estarrecedor, né? Nenhum cuidado com a vítima. Na verdade, o delegado Bareta até falava dessa questão que antes os criminosos eles tinham muito receio de cometer um latrocínio, né? Eles evitavam tirar a vida de alguém porque isso é um crime hediondo. Então, tinha-se essa visão. Hoje em dia não se tem mais nenhum respeito, né, por ninguém, pela vida de ninguém.
E, infelizmente, a gente tem visto isso se perpetuar, né? Esses crimes bárbaros que destroçam famílias inteiras, né? A gente tem também, o CidadeOeste.com teve acesso à parte do depoimento do Biel, que foi preso, inclusive, em Caxias, segundo a polícia... O autor do tiro. Exatamente. Segundo a polícia, o Biel seria o autor do disparo que matou a Flávia. O delegado Bareta falou, inclusive, que foi o Biel, né, que efetuou esse disparo, que o Ceará, inclusive, teria dado, o Ceará é um outro preso, teria dado essa declaração de que o Biel teria dito, né, que seria apenas um efeito colateral. Ele dá outra versão. Vamos ouvir. Vamos ver, então, o depoimento de Biel, o autor do tiro que matou a estudante Flávia Sampaio. Eu fui em chamado, me recebi um valor, entendeu? Mais R$1.000, senhor. Como eu falei pra vocês, no dia que eu cheguei aqui na HPP agora, fui chamado, senhor, peguei e fui, mas ele não tem intimidade com eles aí. Quem foi que te chamou? Eles dois, senhor. Foi o Ceará e o Macapá, senhor. Eu fico me perguntando, senhor, como é que ele fica, senhor, dizendo que eu... E esse carro, o Kwid azul, vocês entraram com ele? Eu entrei junto com ele. Quem estava dirigindo? O Macapá, senhor. O Macapá que dirigiu. E o Ceará estava com ele dentro do carro, senhor, ouvido com a... Todos que estavam com o carro? Quem estava com o carro com você, senhor? Te pegaram onde? Me pegaram lá perto, botou... Os dois, depois disso aí eu entendi. Aí vocês saíram atrás de uma vítima aleatória ou já tinha uma vítima? Ele já vinha falando, só não estava entendendo não, estava do lado dele. Quem era que estava com a arma? Era o Ceará, quando eu me deparei, ele já enquadrou, já trancou o carro. Quando ele desceu, já desci logo para trás dele, eu escutei um barulho de um disparo. De onde coisa para dentro do carro, pensando que era a vez que ele tinha atirado. De onde já veio falando que tinha dado um tiro. Mas no momento falou que tinha dado um tiro em ninguém, ele só falou que tinha dado um tiro. Ou seja, ele nega que é o autor do tiro. Na verdade, há inclusive um conflito aí no depoimento dos dois, algo que não é raro, né, Joelson? Levando em consideração algo tão grave como o que aconteceu com o latrocínio, a perda da vida de alguém é responsável por isso. O delegado Bareta foi enfático, né, em falar que o Biel efetuou o disparo, o Ceará estaria junto com ele nessa ação, teriam sido os dois que desceram para fazer a abordagem, e o outro, que é conhecido como Macapá, era o que estaria no volante, que estaria conduzindo o carro roubado, né? Ele dá outra versão, ele coloca a culpa no Ceará. Segundo ele, foi o Ceará que efetuou o disparo e não ele, Biel. A polícia, claro, deve trazer esses esclarecimentos todos ao longo desse inquérito, com toda a perícia realizada, né, Gelson? Muito bem. Aqui estão a arma que foi usada no crime, a arma que efetuou o disparo que matou a estudante de medicina, a Flávia. E aí a polícia também encontrou um carro. O carro que foi utilizado pelos criminosos ainda ontem, esse veículo que havia sido roubado no mês de janeiro, inclusive, Gorete. A pessoa que roubou o carro está no meio desses três que efetuaram a tentativa de latrocínio, que atiraram na moça? Ainda não há essa confirmação não, viu, Joelson? Eu queria, inclusive, retornar um pouquinho a questão da arma, né? Porque essa arma ela foi encontrada com o Biel durante a prisão dele lá em Caxias. Ele estava na casa de uma namorada, inclusive ela também foi conduzida, né? Porque além da arma foi encontrada também droga no local. E aí a polícia vai fazer esse trabalho de perícia agora. O delegado Bareta, inclusive, enfatizou que com o aparelhamento, né, do Instituto de Criminalística aqui do estado do Piauí, agora a polícia ela tem em mãos aparelhos bem mais modernos e que podem dar essa precisão muito grande nesses exames que são realizados, né? Nesse trabalho pericial. Então, eles vão confrontar para saber se, de fato, essa arma que foi encontrada com o Biel foi a mesma de onde saiu o tiro que matou a Flávia. A questão do carro, né? O carro foi roubado no dia 11 de janeiro, na região norte da capital. Inclusive, ontem pela manhã foi apreendido primeiro um adolescente que teria envolvimento com o roubo desse veículo, né? Mas o delegado Bareta, ele foi bem enfático também em falar que, pelo menos na cena do crime relacionada à Flávia, né, só se tem esses três que foram presos e que foram apresentados também, né, toda a dinâmica e relatados os nomes dos três também
para a imprensa e para a sociedade em geral. A gente tem essa questão das imagens que foram divulgadas ainda no final da manhã desse carro que foi encontrado na zona sul de Teresina, uma região, inclusive, onde há muitas sucatas, né, no bairro Santa Luzia, e a gente tem também o delegado Bareta falando a respeito. Vamos ver. Esse carro ele foi roubado no dia 11 de janeiro, na região ali do Memorare, Real Copagre, tomado de assalto de um casal, um adolescente, inclusive esse adolescente foi apreendido, foi encaminhado aqui para o departamento, onde o delegado obteve as informações necessárias, acompanhado de um sócio-educador e do pessoal da divisão de proteção ao menor, e em seguida foi levado para lá. Esse veículo ele foi inclusive comercializado com outro indivíduo e barrou nas mãos do Biel, que estava utilizando. Inclusive esse carro estava guardado, segundo eles, ali na Vila Bandeirante, estavam esquentando o carro justamente para cometer crimes. Tá aí. E foi utilizado nesse latrocínio, Gorete. A gente tem agora imagens aqui do local, né, Joelson, onde aconteceu tudo na tarde de domingo. Aí é o cruzamento com o Homero, é isso, Gorete? Não é exatamente no cruzamento, é um quarteirão de distância, digamos assim. A gente observa nas imagens, acho que a imagem está lá no fundo, é um quarteirão, na verdade, de distância. Essa é a Rua Alecrim, ela fica no cruzamento com a rua, não me lembro exatamente o nome, Joelson, mas fica um quarteirão somente do Homero Castelo Branco, que é uma avenida bastante movimentada. A gente observa esse gradeado, né, desse estabelecimento. Foi exatamente nesse local, isso aqui. Isso, onde o Pedro Henrique, o namorado da Flávia, tentou fazer a manobra do carro para tentar escapar dessa ação criminosa, mas infelizmente ele acabou colidindo o carro na grade, acho que em função até do nervosismo todo, né, da situação. E aí, isso, claro, favoreceu os bandidos, né, porque desceram do outro veículo e já foram disparando e acabou atingindo a Flávia, que foi socorrida pelo Pedro Henrique, foi levada ao hospital, mas infelizmente não chegou nem a ser atendida, né, ela morreu antes. Bom, vamos agora ver o que diz o delegado Bareta sobre o inquérito policial na entrevista que concedeu a Gorete Santos. Agora nós temos 10 dias para concluir o inquérito está sendo bem conduzido, instruído pelo doutor Divanils, que foi auxiliado ontem pelo doutor Bruno, e não resta dúvida, as condutas estão devidamente individualizada. O promotor de justiça vai ter uma peça que é um verdadeiro exame de corpo de delito para fazer a denúncia, e também a instrução criminal pode ser espancada de qualquer forma pela defesa, mas é indefensável a prática criminosa hedionda que esses indivíduos, com certeza, com o que está se levando aos autos do inquérito policial, eles pegarão a pena máxima do crime de latrocínio. E a gente imagina que o indivíduo desse efetuou o disparo e depois ainda ficou na audácia de ficar dizendo que era efeito colateral. Você verificava anteriormente que um marginal, por pior que seja, ele jamais queria cometer um crime de latrocínio, porque sabe que é um crime hediondo e que é uma cadeia dura, que ele não tem graça, que ele não tem anistia. E vamos ver que a justiça do nosso estado vai fazer cumprir isso. A sociedade inteira está assustada com o que aconteceu com a estudante de medicina, a Flávia Sampaio. Todo mundo está preocupado com o amanhã, com a incerteza de sair de casa, de ir para um restaurante, de se encontrar com a família. Que dia nós vamos nos deparar com um criminoso, com um bandido? Tudo isso está apavorando o cidadão que mora no Piauí. E agora, o delegado Bareta conclui o trabalho de investigação, entrega à justiça, mas ainda vive a expectativa de que haja uma punição severa a esses rapazes. Torcemos para que ela seja uma punição dura e exemplar para aqueles que imaginam que podem viver do crime. Nós precisamos construir na nossa sociedade uma ideia para os bandidos de que o crime não compensa e que novas famílias não devem, não podem, não dá para aceitar que chorem as mortes dos seus filhos dessa maneira. Não tem condições. Gorete Santos é um trabalho feito, certamente feito pelo DHPP, muito bem feito, muito bem acabado, cheio de provas, e a gente vê pelo próprio depoimento dos criminosos que ali só estão brigando para dizer quem foi que atirou, mas todo mundo ali concorda que eram eles ali que estavam na cena do crime.
ou seja, trabalho concluído, né? Para a polícia, sim, viu, Joelson? Inclusive, né, o delegado Bareta, ele fala isso com uma veemência muito grande, porque realmente a sociedade inteira se revolta diante do que vem ocorrendo, principalmente levando em consideração pessoas que já foram presas, que respondem a processos por roubo, por homicídio, né, e que, de repente, estão de volta ao convívio social, tirando a vida das pessoas, né, como é o caso do Biel, que está sendo apontado como autor do disparo, né? Ele já foi preso e foi solto. Enfim, o delegado, inclusive, falou, reforçou o que ele já vem dizendo, muitas vezes, diante dessas ocorrências lamentáveis, trágicas, né? Da impunidade, né? Que, infelizmente, acaba favorecendo essa situação de violência que assola a todos. Gorete, quero agradecer. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje, Gorete. Eu que agradeço, Joel, sempre apostos. Muito obrigado. Que a gente possa, da próxima vez, trazer informações melhores, né? Claro. Notícias sempre, boas. Sempre. Obrigado, viu, Gorete? Obrigado pelas informações. A Gorete Santos participando com a gente aqui no estúdio do Jornal do Piauí, falando sobre as investigações do caso da estudante de medicina Flávia Sampaio, morta no domingo. Estudante de 23 anos, minha gente. Impressionante.